Então, vamos continuar estudo de soluções, né? Concentração de soluções. Vamos agora ver concentração mol por litro. Bom, por definição, concentração mol por litro vai ser a quantidade de soluto, que é esse N de nariz, dividido por volume da solução, tá bom? A unidade vai ser mol por litro. N é em mol e V é em litros. Agora, N, que é a quantidade de matéria, né, em mol, vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá? Então, N é a quantidade de matéria, M de Maria é a massa, no caso ST do soluto, e o mol vai ser a massa molecular em gramas do soluto também. Se eu substituo, tá, essa equação número 2 na equação 1, nós vamos passar a ter o quê? Então, a concentração mol por litro, o N está em vermelho ali, ó, tá? Vai ser a massa do soluto sobre o mol do soluto, vezes o volume da solução. Tá bom? Então, eu coloquei ali M, massa, né? Mol vai ser a massa molar do soluto, em gramas, e VSL, volume da solução. Então, como eu falei, N de nariz, que é a quantidade de mol, é a massa do soluto sobre mol do soluto. Nós substituímos na primeira equação para achar uma equação mais ampla, mais genérica. Bom, um exemplo de aplicação. Qual a concentração mol por litro de uma solução aquosa de NaOH, que é o hidróxido de sódio, que possui 4 gramas de base, né, que é o NaOH, em 500 ml de solução? Foi fornecida a massa do soluto, 4 gramas, né, porque o NaOH está dissolvido em água para formar a solução. Então, o NaOH é o soluto. O volume da solução total, NaOH mais água, vai ser o quê? 500 ml. Foi fornecido também no problema. O que foi pedido? A concentração mol por litro. Bom, vamos pegar a fórmula. Está ali a fórmula. Eu coloquei em vermelho o que foi fornecido. Observe que falta calcular mol. Isso aí a gente vai calcular de acordo com a fórmula do NaOH. Porque senão eu não faço cálculo, né? Eu tenho 2 variáveis em uma equação. Só posso ter uma variável, que no caso é a concentração mol por litro. Esse M estilizado aí. Vamos fazer o cálculo então. NaOH, você pega a tabela periódica, né? Sódio vale 23, oxigênio 16, hidrogênio vale 1. Você calcula a massa molecular. Pega o átomo e multiplica a massa pela quantidade de átomo. Como tem um sódio, pego a massa dele 23, multiplico por 1. 23 o quê? Unidade de massa atômica, que é esse U. Oxigênio, mesma coisa. Massa 16, 1 oxigênio. 16 vezes 1, 16. Por fim, o hidrogênio. Tá? Massa do hidrogênio 1 tem 1 hidrogênio, vezes 1, 1. Somando tudo, nós vamos ter o quê? 40 unidades de massa atômica. Essa é a massa molecular. Quando eu transformo para mol, eu transformo a unidade de massa atômica para grama. Então, eu passo a ter 40 gramas cada mol de NaOH. Então, uma molécula, unidade de massa atômica. Então, uma molécula de NaOH, 40 unidades de massa atômica. 1 mol é só converter a unidade de massa atômica para grama. Então, passa a ter 40 gramas de NaOH em 1 mol de NaOH. Isso que é massa molar, tá? Revisando lá os cálculos lá de química geral. Então, 1 mol, que a gente está falando em mol do soluto, vai ser 40 gramas por mol, no caso do NaOH. Vamos colocar na fórmula, tá, o que a gente tem, o que foi calculado. Então, a massa do soluto, 4, está ali na fórmula. O mol foi calculado 40, está logo na parte de baixo o primeiro. E o volume da solução, 0,5. Por que 0,5? Porque 500 ml a gente tem que dividir por 1000. Tá? Mili significa dividir por 1000. Então, 500 mililitros, 500 dividido por 1000 dá 0,5 litros. Porque a concentração é mol por litro. Então, obrigatoriamente, eu tenho que transformar. Então, está lá a concentração, fazendo os cálculos da 0,2 mol por litro, que eu posso falar também, antigamente se usava 0,2 molar, e pessoal antigo também fala o quê? 0,2 M maiúsculo. Tá? Esse M maiúsculo significa mol por litro. Qual a interpretação do que se achou?
que em 1 litro de solução tem-se 0,2 mol do soluto, que no caso é NaOH. Então, se eu tenho uma solução 1 mol por litro, ela é 5 vezes mais concentrada, porque para o mesmo 1 litro de solução, em vez do 0,2 mol que nós calculamos, nós teríamos, nesse exemplo que eu estou dando, 5 vezes mais, né, que é 1 mol por litro. Tá? Se eu tenho uma solução 0,1 mol por litro, a concentração é a metade, porque para o mesmo 1 litro, em vez de eu ter 0,2 mol, eu teria, nesse exemplo também hipotético que eu estou passando, 0,1 mol. Por regra de 3, primeiro vamos calcular a quantidade de NaOH, ou seja, N de nariz. 40 gramas de NaOH, né? Já fizemos o cálculo da massa molecular, está para o mol do NaOH. 4 gramas foi fornecido no problema, está para quanto? Vamos calcular. Por regra de 3, você faz o quê? Multiplica em cruz. Então, ficaria 40 vezes N igual a 4 vezes 1. 40 é igual a 4, passa o 40 dividindo. Então, 4 dividido por 40 dá quanto? 0,1 o quê? Mol. Observe que isso é em 0,5 litros de solução. Tá? Quanto que nós temos em 1 litro, que é a definição? A definição é mol por litro. Então, continuando. Vamos calcular agora a concentração em mol por litro. 0,1 mol de NaOH em 0,5 litros, ou 500 ml. Qual vai ser a concentração em 1 litro? De novo, multiplica em cruz. Tá? 0,5 que é 0,1. Passo 0,5 dividindo. Então, 0,1 dividido por 0,5, 0,2 mol por litro. Tem que dar o mesmo resultado da fórmula, né? Tá certo? Qual é melhor usar? Fórmula ou regra de 3? Aquele que você acertar. Tá bom? Aquele que você acertar é a melhor forma. Se você tiver mais convicção, mais facilidade. Agora, é importante saber das duas formas que você pode usar, por exemplo, para tirar a prova. Você faz o cálculo, por exemplo, por regra de 3 e depois confere, tá, esse cálculo através da fórmula, ou vice-versa. E por isso aí, para a próxima